Olá, bom dia. Está no ar mais uma edição do programa Conexão Potiguar. Muitíssimo obrigado a você que nos acompanha de segunda a sexta-feira aqui pela telinha da Band e também pelo portal de notícias do Rio Grande do Norte, www.potiguarnoticias.com.br. No programa de hoje nós temos a alegria de receber a professora, jornalista e agora escritora. Ela já era escritora há bastante tempo, mas só agora está lançando o livro Quase Conto. Professora Josmei Costa, muito obrigado por estar conosco, tudo bem? Eu que agradeço, é uma alegria estar aqui, além de que é um reencontro, né? Nós temos história. É verdade, estava lembrando do tempo de sala de aula, professora. Tempo de sala de aula, tempo de agência, né? De pesquisa, da agência EXA. Isso. É verdade, uma grande oportunidade que eu tive lá na agência EXA de trabalhar ao seu lado. E nós com você. Que coisa boa. Professora, por que a senhora demorou tanto lançar esse conto? Que eu estou vendo um aqui que eu acho que eu já vi há mais de uma década atrás. Já. Esse livro está escrito há uns 15 ou 17 anos. Na verdade, não foi que eu demorei a me lançar como escritora. Eu acho que eu demorei a me lançar como escritora de ficção, em termos de uma carreira mais sistematizada, porque eu tenho várias publicações, mas na área acadêmica. Né? Eu tenho, recentemente, em 2012 e 2013, eu tenho 2 livros lançados, um sobre Natal e outro sobre cinema, além de coletâneas, né? Então, por exemplo, contos de ficção, que esse livro é um livro de contos, escritos poéticos, cartas, né? Prosa poética, é assim que a gente pode chamar. Eu tenho alguns contos publicados, não desse livro, mas outros contos publicados em algumas coletâneas, 2 nacionais. Então, aqui em Natal é que eu ainda não tinha me lançado. Pois é, professora. E a senhora estava no Rio de Janeiro até pouco tempo, né? Como é que foi a experiência lá? Foi muito interessante. Tenho até uma notícia em primeira mão para o seu programa. Por favor. Eu fui lá fazer o meu pós-doutorado e produzi um texto baseado na pesquisa que eu realizei lá, que foi sobre Copacabana. É uma pesquisa que foi feita inicialmente em Natal. Eu pesquisei os bairros do Alecrim, Petrópolis, Tirol e Ponta Negra, Capim Macio, para entender a comunicação urbana aqui na cidade. Essa pesquisa eu estendi para o Rio de Janeiro e fui entender Copacabana como um emblema, né, da cidade do Rio de Janeiro, entender a comunicação lá. E essa pesquisa resultou num artigo que eu apresentei agora em outubro, em São Paulo, no Encontro de Comunicação e Consumo da SPM. E eu soube ontem que ele foi lançado como um dos finalistas do Prêmio Comunicom. Eu fiquei bastante contente. Parabéns, professora. Obrigada. Professora, eu queria que a senhora nos dissesse, compartilhasse com os nossos telespectadores, como é que é escrever para a academia, com aquelas regras que a ciência exige, e como é se soltar as rédeas para escrever ficção. Quais as diferenças fundamentais? Eu digo o que eu consegui dizer, o que eu souber, né? Porque nem tudo no processo de escrita é consciente, muita coisa é num nível inconsciente mesmo, e a escrita é a tradução disso. Mesmo a escrita científica, porque, veja bem, eu escrevo poesia e ficção desde criança, né? Texto científico só aconteceu para mim depois de uma idade madura, né? A gente estava juntos, né? Começando essa lida. E essa escrita científica, ela é realmente cheia de regras, tem a questão do rigor científico, da objetividade perseguida, nunca alcançada, mas sempre perseguida, assim como no jornalismo, né? Só que na ciência, muitas vezes você transmite um conteúdo, uma reflexão, e você faz comparação de ideias suas de autores que você leu e que tratam daquela temática. Então, eu diria que exige um nível de criatividade menor. Embora, para ser um bom texto, ser bem escrito, além de ser importante e consistente, ser agradável, você tem que cuidar dessa forma escrita, que é a forma científica. No caso da escritura de ficção, do poema, nós temos regras também, né? A primeira é a regra da língua, que a gente não pode fugir dela. A poesia, ela tem uma condensação, ela necessita de um poder de síntese e um poder de... Uma vez eu li em Vicente Cerejo isso, que eu achei bastante interessante. Eu acho que ele estava citando alguém que eu não lembro quem. Ele dizia assim, a poesia é a palavra grávida. É aquela palavra que prende outros significados além do
objetivo, do imediato, do visível, né? Então, a escrita de literatura de ficção e de poesia, eu acho que é isso, é você permitir que algo que você, às vezes, não sabe nem o que está lá dentro de você, mas que você não tem consciência, emerja, venha para fora, se mostre. É um desnudar. Então, assim, não é mais fácil escrever literatura de ficção. Ao escrever, você, de certa forma, se desnuda mesmo, né? Se expõe. Se expõe. Muitas vezes eu escrevo um texto e fico pensando, não vou publicar. Aliás, isso talvez explique porque eu passei tanto tempo sem publicar. Não vou publicar, me exponho demais, eu me mostro demais. Não sei se eu quero que as pessoas saibam isso de mim, que às vezes não é uma coisa bonita, não é algo que eu quero que as pessoas saibam. Mas é verdadeiro, sou eu, então... E às vezes não é bonito para o escritor, mas é bonito para o leitor. Tá, isso pode também, ser. Né? E às vezes é bonito para a gente também, né? Também. Vamos ver se o outro também acha bonito. É verdade. Professora, dizem que quando um escritor lança um livro, tem outro na gaveta, é verdade? Eu tenho alguns na gaveta. De contos, não. Né? Eu tenho alguns contos, mas ainda não organizei na forma de livro. Eu tenho alguns livros de poesia na gaveta, é uma coisa que eu nunca parei de fazer. Contos eu escrevo, depois eu dou uma parada, mas poesia eu escrevo continuamente, então tem bastante coisa. Você gosta da poesia livre ou você segue aquelas regras da métrica, todo medidinho, contando as sílabas nos dedinhos? Olha só, eu sou uma escritora eclética, sabe? Então, assim, por causa disso que o livro chama Quase Conto. Na hora de apresentar o meu editor, que foi o Elton Rubiano, né, lá da editora universitária, eu disse, é um livro de contos. Aí ele disse, não é um livro de contos. Eu disse, mas tem contos. Ele disse, tem, mas também tem cartas. E tem alguma coisa aqui que eu não sei exatamente o que é. E alguém me falou, Márcio Dantas, falou que era prosa poética. Eu disse, então tá, tem tudo isso, quase conto. Então, foi esse o mote desse título. Mas, em relação à poesia, eu também experimento bastante, sabe? Às vezes eu gosto de fazer a métrica direitinho, gosto de usar umas rimas certinhas, gosto de aliteração, uma coisa assim do parnasianismo. Eu acho que é interessante, às vezes, ser romântica. Eu gosto de fazer isso. Às vezes, eu experimento até usando uma forma mais da poesia concreta, mas assim, o que eu faço mais mesmo é o verso livre, solto, a maior parte dos poemas é assim. Professora, pedir licença a senhora, aos nossos telespectadores, vamos a um rápido intervalo comercial e voltaremos em um minuto conversando ainda com a professora, escritora, jornalista Josimei Costa. A gente já volta. Há 64 anos, a LBV acredita no Brasil e investe para que a nossa gente tenha uma vida mais digna e feliz. Seja um elo nessa corrente de amor, ajudando a transformar o nosso futuro. Ajude a mudar. Acesse lbv.org e colabore. Apoio Band Natal. Se você planeja construir ou reformar, preste atenção neste recado. Construindo ou reformando, você pode comprar agora tintas e texturas com preços de fábrica. É isso mesmo, preço de fábrica. Esse é um compromisso Luxor, a mesma qualidade das melhores marcas nacionais e internacionais e condições imbatíveis. Venha até uma de nossas lojas e confira. Tintas Luxor, a marca especializada em texturas. O sonho de viver em harmonia com a natureza, sem esquecer o conforto, está se tornando realidade. Condomínio Sustentável Veredas do Lago Azul, no Vale do Pium. Acredite, depois de conhecer, você vai querer ficar. Um empreendimento que une sustentabilidade e tecnologia, arborização preservada, casa-clube com mais de 50 opções de atividades para um lazer completo, coleta seletiva do lixo, mais de 600 árvores adultas, distância mínima de 6 metros entre as casas e energia solar nas áreas comuns. O Veredas do Lago Azul possui estações de tratamento de água e esgoto próprias, reuso de água tratada, rede de internet interligada por fibra ótica e rede de energia subterrânea. Condomínio Sustentável Veredas do Lago Azul. Plantão de vendas no local.
volta ao programa Conexão Potiguar, agradecendo e abraçando a você que nos acompanha de segunda a sexta aqui pela telinha da Band e também pelo portal de notícias do Rio Grande do Norte, www.potiguarnoticias.com.br. No programa de hoje estamos conversando com Josimei Costa, que é escritora, professora, jornalista de grande valor, de grande qualidade, está lançando Quase Contos, que será onde, professora? Convide nossos telespectadores. Convidarei. O lançamento do livro vai ser na quarta-feira, dia 19, agora. Amanhã já. Amanhã já, então. A partir das 18 horas, 18h30, na Cooperativa Cultural do Campus da UFRN. Fica no Centro de Convivência. Todos estão convidados, será um prazer, né, poder recebê-los. A você também, se tiver um tempinho. Estarei lá na fila de autógrafos. Ai, que bom. Para receber autografada, devidamente autografada e rever tanta gente boa que deve estar lá ao seu lado. Queria que a senhora falasse um pouco como é que é o seu processo criativo, como é que vem a ideia aqui, por exemplo, Carnaval de um Só. Né? Como é que vem esse texto na sua alma e depois pula para o papel? Bom, eu conversei sobre isso com alguns amigos na semana passada, né? A gente, ambos escritores, e a gente pensando como é que isso acontece, né? Eu falei no início aqui do programa que é em parte inconsciente. E a verdade, e também é difícil de falar sobre algo que a gente não domina completamente, né? Como isso ocorre. Mas tem algumas coisas que a gente pode perceber e pode compartilhar. A minha escrita, ela ou quase sempre, ela tem por base a emoção, né? Então, alguma emoção meio indefinível me toma assim de assalto ou vai se insinuando devagarzinho e eu vou sentindo aquilo que eu não sei o que é, aquilo que eu não nomeio. E essa emoção, ela vai se impondo. E ela fica ali. E é engraçado que, às vezes, ela pode se esconder um pouquinho. E eu não tenho tempo de escrever, eu tenho que produzir um texto científico, eu tenho que dar uma aula, eu tenho que trabalhar para viver, né? E, infelizmente, a carreira de escritora não dá para você se sustentar. Normalmente, não. Então, essa emoção, às vezes, fica guardada, mas ela volta. Ela pulsa. Ela pulsa, ela volta, e aí quando ela volta, eu digo, vou escrever agora. E aí é uma coisa que me domina realmente, eu fico escrevendo, eu fico trabalhando naquela forma. Tem um conto meu que inclusive se baseia num acontecimento da minha vida de repórter, né? Aqui de Natal eu não dei os nomes, eu não dei as datas, eu não dei os locais, mas é uma história verídica, só que trabalhada de forma literária. Foi uma encomenda. O jornalista aqui de Natal também, Gustavo de Castro, ia fazer um livro sobre jornalismo e literatura, chama A Sedução da Palavra, é da editora Escritura. E ele me pediu um texto científico. Eu disse, tá bom, vou pensar. Aí saiu um conto de ficção baseado num fato real, que foi escrito em uma noite apenas e depois retrabalhado e tudo. Aí, falando com os meus amigos, como eu disse, eles disseram, então sai pronto, sai rápido. Eu disse, é a impressão que dá, mas isso ficou cozinhando muito tempo. É o caso do Carnaval de um Só. E essas coisas são tão fortes, né? Essa emoção é tão imperativa, como eu falei, que eu lembro de cada um desses contos, né? Então, Carnaval de um Só foi uma história que me contaram uma vez sobre um professor universitário que tinha vivido uma experiência numa multidão em Salvador. E aquilo ficou. Então, depois eu resolvi colocar, aí mistura com a minha emoção, aí já não é mais a história dele, não tem nem o nome dele, porque é outra coisa. E eu contei o que eu imagino que ele sentiu numa multidão de carnaval. E aí a escritora dialoga com a jornalista também, né? Também, em alguns casos é isso. Aqueles textos que não são narrativas, tem alguns aí, são prosa poética, eles são o desnudar de emoções. Então você vai ver que uma vez um amigo falou para mim, você escreve sobre a não ação, nesse caso, né? Aí eu disse, como assim? Esse não tem uma ação no conto. No entanto, prende, você fica querendo saber que emoção é essa que vai se misturando com as nossas, com as minhas, com coisas que eu lembro, com memórias. É desse jeito para mim também. Até que um dia um homem pariu. Essa daí, ele está pegando os mais provocativos, né? Pois é, mas a senhora que está provocando aqui. O homem que um dia pariu? O homem que um dia pariu.
Então, isso é o seguinte, tem aí, tá vendo como a gente se desnuda, né? Tem aí memórias, no seguinte sentido, eu sou mãe de 2 filhos, dos quais eu me orgulho muito, né? Você conheceu o pequenininho, 2 né? meninos bonitos. Luca e Eric, e eu fui uma mãe meio assustada com o primeiro filho, né? Então, eu não sabia o que era aquilo que estava acontecendo, aquela modificação tão grande no meu corpo, aquela outra vida dentro de mim. Isso é uma coisa que não se fala sobre a maternidade. O tanto de espanto, o tanto de inesperado que a gente tem, né? Você está esperando, não, você está inesperando. Né? Então, essa coisa de absolutamente novo que a maternidade trouxe para mim, eu disse, já pensou se um homem engravidasse? Como é que ele se sentiria? E fiquei imaginando. Aí joguei minhas emoções, imaginando a situação de um homem parindo, né? Porque eu acho que vocês sentiriam tanta surpresa quanto eu senti. Talvez alguma mãe diga, não, eu não senti surpresa, é tudo aquilo que eu esperava ser mãe. Mas é mim, algo mágico, né? Se para o homem imagine para a mulher que se transforma. Mágico, forte, muito assustador num certo sentido, porque você não controla, é algo dentro de você que não pertence a você, não foi você que produziu, embora a gente goste de dizer que sim, né? Que sim, e que depois eles, às vezes, têm opiniões tão diferentes das nossas, né? Pois é, e a gente comprova que aquele serzinho que estava ali dentro não tinha mesmo tanto a ver com a gente quanto a gente gostaria. É um ser independente, é uma vida outra. Diálogo com o tempo. Professora, o que é o tempo? Ai, que pergunta capciosa, né? O tempo, tem tanta gente falando sobre o tempo como duração, o tempo como convenção, né? Algo que você diz que é de uma determinada maneira. Eu já estou pensando nos autores lá da professora, né? É algo que é construído, que é elaborado culturalmente, né? E é algo que, no entanto, a gente vivencia de maneira tão concreta, embora a gente muitas vezes não saiba dizer quanto tempo efetivamente passa. Então, assim, eu posso dizer que eu dialogo sempre com o tempo, sempre dialoguei, eu sempre busquei essa consciência desse tempo que passa, que cada vez acelera mais. Intangível. Pois é, mas que produz efeitos concretos na gente, no corpo da gente, na vida da gente, nos filhos que crescem, né? Na vida que muda, mas que a gente não consegue aprender, né? Então, esse diálogo com o tempo me interessa muito. Né? No jeito de ver as coisas, a gente às vezes olha e quando o tempo passa, a gente olha de novo e não é mais como era, a mesma coisa. Não é mais. E o fato de olhar já muda também aquilo que a gente viveu e que a gente acha que passou, mas está tão presente ainda. Tá vendo? O tempo é complicado. É complicadíssimo. E para falar, o tempo passou, nossa entrevista acabou, mas o lançamento do livro é amanhã. Amanhã, a partir das 18 horas, na Cooperativa Cultural do Campus da UFRN. Todo mundo convidado. Estaremos lá. Professora, eu queria dizer que foi uma alegria grande revê-la e parabéns pelo livro. Certo? Vou ler bem devagarzinho, muito obrigada. Mas estarei lá para ver os amigos todos. Obrigada. Lhe passo o Jornal Potiguar Notícias, que está nas melhores bancas do Rio Grande do Norte. Nasceu naquele tempo da Exa Comunicação, 17 anos atrás. Muito obrigada. Estaremos lá aguardando todos vocês e você também. Com maior alegria, professora. Muito obrigado e até amanhã. Até amanhã. A você que está nos acompanhando, não saia daí. No próximo bloco, nós vamos conversar com o consultor de educação financeira, Edmilson, meu xará, Pinto Júnior. A gente já volta.